João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14 e verso 17. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Verso 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Agora capítulo 4, verso 1 ao verso 30. Bastante versículo, mas vamos ler. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado Jesus da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse a Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido. Disse Jesus à mulher: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e venha cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isto dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando como uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vinde um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Pai, por mais uma vez debruçarmos diante, Senhor, das Tuas Escrituras, para aprender contigo, Senhor, com o Teu Espírito, a respeito da graça e da verdade do Senhor em Cristo Jesus. Que o Senhor ministre sobre as nossas vidas nessa noite, Pai, a Tua graça e a verdade, para sairmos daqui, Senhor, como aquela mulher saiu da Tua presença, tocados e transformados pela glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e consagramos ao Senhor esse tempo. Abençoa, Pai, este momento, abençoa os recursos, a divulgação pelo vídeo, pela internet, para que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.
Bom, a gente tem visto, né, desde sábado passado, que dentro da ótica do Evangelho de João, duas coisas se destacam como fortes evidências, né, de uma verdadeira experiência com Cristo. O que são essas duas coisas? A graça e a verdade. O Verbo se fez carne, João disse, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Depois ele disse, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Hoje veremos novamente um episódio onde a graça e a verdade, né, são demonstradas por Jesus, são reveladas, são entregues, né, por Jesus. Jesus e a mulher samaritana, um texto conhecido, né, de muitos. Eu vou pedir novamente para alguém ler para mim, por favor, João capítulo 4, verso 1 ao verso 9. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Diz o texto que atravessando Jesus a província de Samaria, chegou ele a uma cidade chamada Sicar. Aí verso 6 diz assim, estava ali a fonte de Jacó. Então Jesus, cansado de viagem, assentou-se junto à fonte. Verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água do poço. E disse Jesus à mulher, dá-me de beber. Então verso 9. Então disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Note que interessante. A própria mulher, né, esta mulher chamada, nós a chamamos de a mulher samaritana, porque ela estava em Samaria, mas nós não sabemos o nome dela. Não é o nome dela, né? A mulher samaritana, muita gente acha que é o nome dela. Não é o nome dela. Nós chamamos assim, né, simplesmente para tentar identificar quem era, ou como era, de onde era esta mulher. O texto diz que esta mulher, chamada de mulher samaritana, ela estranha Jesus pedindo a ela água. Quando Jesus está ali sentado no poço, e esta mulher chega e Jesus pede, dá-me de beber, ela diz assim para Jesus, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Por que isso acontece? Por que será que isso acontece? Por que essa mulher estranha Jesus pedindo a ela simplesmente um copo de água? Não era nada demais, concorda? Era só um copo de água. Dá-me de beber, mulher. Mas essa mulher estranha, né? Essa mulher acha isso muito esquisito. Como, sendo tu, judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? O texto diz aí, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Qual que é o problema que essa mulher demonstra ao se encontrar com Jesus? Essa mulher demonstra algo em suas palavras quando ela tem esse encontro com Jesus. O que ela demonstra? Ela demonstra alguns sintomas, algumas marcas de um problema social daquela época. Que problema era esse? Os judeus não se davam com os samaritanos. É uma rejeição. Né? Eles não se davam. Né? Havia entre eles o quê? Uma discórdia. Eles não se davam. Hoje a gente tem, né? Ainda hoje,
né? Vários povos, mesmo entre eles lá, e outros povos que não se dão, né? A gente tem ainda esse tipo de problema até hoje. É como se fosse aqui, vamos supor, tentando trazer para os dias de hoje, né? Um judeu pedindo água para uma mulher palestina. Ou um judeu pedindo água para uma mulher iraniana. Que não se dão, eles não se dão. Né? Entre eles há uma discórdia, né? Não cabe a gente dizer quais os motivos, né? Nem aqui o texto fala quais os motivos, porque havia entre eles eles não se dão. O fato é que eles não se dão, né? Parece que há até um remanescente deles ainda, chamados drusos, que habitam uma região próxima ao Líbano e à Síria, quase na divisa da Síria. Os drusos, que são cristãos, chamados drusos. Né? Até hoje tem. O texto então está falando aqui, né, de uma situação onde esta mulher estava inserida. Essa mulher estava inserida dentro de uma questão social, né, que provavelmente havia muita discórdia, muito preconceito. Até hoje, quando os povos não se dão, ou até mesmo indivíduos não se dão, geralmente há discórdia, geralmente há o quê? Há preconceitos, rejeição, indiferença, exclusão, tudo isso, não é verdade? Há estas coisas quando os homens não se dão. Há inimizade, há briga, há conflito, há tudo isso, são um monte de coisas que acaba acontecendo quando os homens não se dão. Então, o fato aqui é o seguinte: a própria mulher samaritana demonstra em si o quê? Ser marcada por esta questão. Ela é marcada, a própria vida dela é marcada por esta discórdia, por esta questão complexa, né? Delicada, em que essa mulher vivia. Essa mulher sentia na pele dela esse preconceito, essa indiferença. Porque ela diz: como sendo tu, judeu, pede a beber a mim? Samaritana. Ela se vê dentro dessa história. Concorda ou não? Ela se vê totalmente ligada, né, influenciada, não é verdade? Por esta questão. Ela está nisso. Concorda? Como que você vai pedir água para mim? Eu sou samaritana, você é um judeu. Ela se vê nessa história. Ela se vê marcada por isso, por esse preconceito, por essas indiferenças, pelas discórdias dos homens, né? Pela rejeição, pelos conflitos, tudo isso. Os homens não se dão. Jesus entra dentro de um cenário onde os homens não se dão. Interessante, né? Jesus entrando dentro de um assunto que a gente pode resumir: os homens não se dão. Olha que interessante. Bom, aqui algo extraordinário, né, sobre Jesus e a sua graça. Jesus é aquele que tem a iniciativa e procura se envolver e se relacionar até mesmo com aqueles que vivem marcados por problemas de rejeição, de preconceito, de indiferença, né, de discórdia. Jesus, ele entra dentro dessas histórias. E por que ele entra dentro dessas histórias? Pela graça. Pelo favor imerecido. Jesus simplesmente, graciosamente, ele entra dentro de uma história como essa. Foi Jesus que tomou a iniciativa de pedir água para aquela mulher. Não foi a mulher que pediu água para Jesus. Ou seja, foi Jesus que deu o primeiro passo, entrando, se envolvendo, pelo menos procurando se envolver entre os homens que não se dão. Jesus é aquele que se achega àqueles que ninguém se importa, àqueles que ninguém valoriza, àqueles que são marcados pelo preconceito, àqueles que são marcados pela rejeição, àqueles que são marcados pela indiferença. Se não fosse assim, não estaríamos aqui? Não é verdade?
Jesus é aquele que vai ao encontro daqueles que os homens não se dão. Olha que interessante. Pela graça, pela misericórdia. Por acaso você pediria algo para alguém com quem você não se dá? Hã? Pelo contrário. Por acaso você pediria algo para alguém cuja pessoa você não se dá? Foi isso que Jesus fez naquele momento. Ele era um judeu, certo? Ele também estava direta ou indiretamente relacionado àquele conflito todo. Sendo ele um judeu, ele mesmo declara que a salvação vem do judeu. Sendo ele um judeu, ele também estava relacionado àquilo. Mas Jesus, ele vai lá e pede algo para aqueles que os homens não se dão. Interessante, né? Ou seja, aquilo que o homem excluiu, ele disse, eu sou a inclusão. Jesus é interessante, né? Jesus, ele... aqui, o judeu e o samaritano, na minha ótica, demonstram um pouco, é só um parênteses, demonstra um pouco da inimizade entre o homem e Deus. Né? O homem em rebeldia, o homem sendo escravo do pecado, o homem vivendo segundo as inclinações da sua carne, ele se encontra num estado de rebeldia e de ira e de inimizade com o Senhor, né? E aí entra Jesus como reconciliador. E aí entra Jesus, né, com o seu sangue, com a sua atitude de graça e misericórdia, tentando reconciliação. Bom, Jesus é aquele que pede algo para aqueles que os homens não se dão. Jesus pede água para aqueles que os judeus não se dão. Sendo ele um judeu, né, Jesus faz isso. Sabe o que é necessário para que isso aconteça, irmãos? Para que uma atitude assim aconteça? Graça. Isso é uma atitude de graça. Jesus tem graça, né? João diz, vimos ele cheio de graça. E ele, cheio de graça, ele está o quê? Oferecendo graça, ele está entregando graça, ele está mostrando graça. Precisa ter graça para isso, precisa mostrar graça, precisa dar graça para fazer isso. Pede algo para alguém que você não se dá. Precisa ter graça na sua vida, precisa mostrar graça e precisa doar graça. Precisa se negar a si mesmo. Precisa estar cheio da graça, né? Como Jesus. Jesus, ao se aproximar daquela mulher, Jesus, ao se relacionar com aquela mulher, demonstrava, doava graça. É assim que ele faz conosco. Não é verdade? Jesus, quando ele toma o primeiro passo de aproximação conosco, ele também está demonstrando graça. É tanta graça que ela se sentiu até constrangida. Ela estranha. O que é isso? Ela estranha. A primeira reação dela é de estranhar, né? Ela estranha. João disse, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse é o nosso Senhor. Essa é a ótica de João. Quando ele olha para Jesus e ele escreve o Evangelho, ele está lá pensando nas palavras e ele fala, puxa, a gente viu, e eu vi ele cheio de graça e de verdade. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Bom, vamos continuar. Verso 10 ao verso 14. Alguém lê para mim, por favor. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Até quando? Até o 14. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário,
A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Na ótica de João, então, Jesus habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Veja só, né, o que Jesus revela e oferece àquela mulher samaritana, aquela mulher desprezada, rejeitada, né, dentro de uma discórdia, dentro de um conflito, marcada por essa situação toda. Olha só o que Jesus oferece, revela e oferece a essa mulher. Verso 10, disse assim Jesus, né, replicou Jesus. Por que replicou? Foi logo depois que aquela mulher falou assim, como sendo tu, né, pedes a mim? Foi depois dela demonstrar aquela marca toda, né, as suas marcas, foi Jesus disse assim para ela, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Jesus, cheio de graça e de verdade, se aproxima desta mulher desprezada, rejeitada, revelando e oferecendo a ela, sabe o quê? O dom de Deus. Jesus se aproxima dessa mulher, revelando e oferecendo, sabe o quê? A água viva. O que seria o dom de Deus? O dom de Deus é exatamente isso que João colocou no seu evangelho, a graça e a verdade. O dom de Deus é o próprio Jesus, cheio de graça e de verdade. Ele diz assim, se conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, olha só, se conheceras o dom de Deus e quem é este que vos pede um copo d'água. Tu lhe pedirias e ele, este que te pede, te daria água viva. João, na carta ao Apocalipse, escreveu assim, olha só, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Olha só, quem ouve, quem tem sede, quem quiser, venha e receba de graça a água da vida. Este é o dom de Deus. Olha só, quem ouve, quem tem sede, quem quiser, João diz em Apocalipse, venha e receba de graça a água viva. Jesus se oferece àquela mulher. A graça se oferece. A graça, o dom de Deus é esse convite. Se você conhecesse quem te pede, tu lhe pedirias e ele te daria de graça água viva. Esse é o dom de Deus. Isso é graça. Isso é ser cheio de graça. Por isso que João fala, né? Vimos ele cheio de graça. Agora olha só. Verso 11. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela diz assim para Jesus, você não tem nada com que tirar essa água aí do poço. Poço é fundo, ela disse, é fundo mesmo, né? O poço é fundo, só a graça mesmo, porque o poço é fundo para entrar dentro do coração humano. E poço fundo. Onde tem, pois, água viva? Evidentemente, essa mulher, né, evidencia que ainda não conhecia o dom de Deus. Evidentemente, essa mulher ainda não havia bebido da água da vida. Ela sequer sabia o que era isso. Ela acha que o Jesus vai tirar... Como que Jesus vai tirar a água desse poço aí, que é fundo? Ela está olhando para o poço lá, e ela não está vendo. Aonde que tem água viva? Aonde? Eu estou vendo esse poço aqui, e você não tem nada com que tirar a água desse poço. Ela não conhece o dom de Deus.
Ela não conhece a água viva. Ela sequer sabe onde tem água viva. Onde tem água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Aquela mulher acha que Jesus está falando da água daquele poço. Era a única que ela via. Era a única que ela conhecia. Não enxergar. Era a única água que ela bebia. Era o único dom que ela conhecia. O único dom que ela conhecia era o poço de Jacó. E ela está perguntando se Jesus é maior do que Jacó. Essa é a dúvida dela. Aquela mulher acha que Jesus está falando da água que ela já bebia todos os dias. Aquela água lá que ela ia buscar, que ela foi buscar, que ela encontrou Jesus. Ela encontrou Jesus porque ela foi buscar desta água. Ela está achando que Jesus está dizendo desta água. Está falando a respeito desta água. Verso 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. A verdade é, irmãos, que Jesus disse: quem beber dessa água tornará a ter sede. Jesus não estava falando daquela água, daquele poço. Porque ele afirma: quem beber desta água tornará a ter sede. Esta é a verdade. Dessa água que você já está acostumado a beber, você tornará a ter sede. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aqui um detalhe interessante. O simples fato de Jesus se aproximar de nós, como ele se aproximou dessa mulher, nem sempre representa que conhecemos a ele. Jesus está diante dessa mulher, Jesus está já se relacionando com essa mulher, tendo um diálogo com essa mulher, conversando, falando, replicando, ouvindo, mas não quer dizer isto simplesmente que esta mulher conhece a Jesus, não é verdade? Há muitos momentos assim também conosco. Jesus se aproxima até um certo se relacionar com ele, até um certo diálogo. Ouvimos a ele, falamos com ele, mas não quer dizer que conhecemos ele. Muitas vezes Jesus vem, se aproxima e a gente está querendo água do poço. Ele está falando, mas não é dessa água que eu estou falando. Dessa quem tomar, continuar, vai continuar tendo sede. O que eu estou oferecendo não é isso. E a gente está, mas aonde você vai tirar essa água? Mas o poço é fundo. Você não tem com quem tirar a água desse poço. Às vezes é assim. Essa é a verdade muitas vezes, não é verdade? Jesus se aproxima dessa mulher, mas ela não conhece o dom de Deus, não conhece a água da vida. É assim conosco muitas vezes também. Pertos da verdade, mas não na verdade. Há uma diferença muito grande entre estar perto da verdade e estar na verdade. E a diferença é brutal, é grandiosa, quando deixamos de estar simplesmente perto para estarmos na verdade. Bom, sobre a verdade, Jesus também afirmou àquela mulher. Olha só. Verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus revela e oferece àquela mulher uma nova verdade. Que verdade é essa? Aquele que beber da água que ele, Jesus, der, nunca mais, estas são as palavras do Senhor, né? Nunca mais terá sede. Pelo contrário, Jesus disse, a água que eu lhe der, será nele, este que beber, uma fonte
uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus revela e oferece a essa mulher uma água que aquele que beber nunca mais terá sede. Jesus revela e oferece a esta mulher uma água que promete saciar a sede dela para sempre. Nunca mais terá sede. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Jesus revela e oferece a esta mulher uma água que promete fazer dela, se ela tomar, uma pessoa que virará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela não só não terá mais sede, ela será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pode falar. Eu vejo muito claro também a condição entre o mundo e o reino. Ah, sem dúvida. Muito clara aqui. Distinção. A distinção. Fica muito claro aqui para mim, aqui, assim, a condição do mundo. Se você quer viver aquilo que o mundo te oferece, você sempre vai tornar a ter sede. Agora, Desse poço torna a ter sede. Mas desta água que eu lhe der, Vai te satisfazer. não só vai satisfazer, mas você não vai ter mais sede. como você se tornar uma fonte. Eu vejo aqui muito esse lado da escolha. Interessante. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Jesus revela e oferece a essa mulher, então, algo extraordinário. João disse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quantas verdades e graça Jesus revelou a esta mulher. Graciosas verdades. Talvez você pergunte: mas que água é essa? Esta água da vida que Jesus está falando, que aquele que beber não terá mais sede e se tornará uma fonte para jorrar a vida eterna. João responde isso no capítulo 7, verso 37 ao verso 39. O próprio Evangelho de João, capítulo 7, verso 37 ao verso 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ou seja, Jesus oferece uma água que faz com que aquele que beber vire uma fonte a jorrar para a vida eterna. No capítulo 7, diz que do seu interior fluirão rios de água viva. É a mesma coisa, só colocado de maneira diferente. Então João colocou assim no verso 39 do capítulo 7. Isto disse ele com respeito ao Espírito. Jesus ofereceu àquela mulher desprezada, rejeitada, marcada, o Espírito. Que jorra para a vida eterna. Que quem beber do Espírito, quem beber da água viva, não terá mais sede. Precisamos beber do Espírito e da água viva. É somente assim que, de fato, Rodrigão? Saciamos a sede. Se quisermos jorrar para a vida eterna, se quisermos ter o nosso interior fluindo rios de água viva, é o Espírito que o Senhor nos oferece. É isso que Ele oferece. É isso que Ele está oferecendo. O que Jesus oferece é o Espírito. Não é outras coisinhas. Né? É o Espírito. Não, é o Espírito. Que interessante, né? Uma mulher com sede e Jesus oferecendo a ela: eu posso fazer de você uma fonte. Eu posso fazer com que do seu interior fluam rios.
de uma pessoa com sede para uma pessoa que pode se considerar-se uma fonte, onde do seu interior fluem rios, não é gota, né? Não é pingo, não vai gotar do seu interior água viva, vai rios. A palavra também fala em transbordar do É. Espírito, né? Sermos cheios do Espírito. Bom, vamos voltar lá para o capítulo 4, verso 15 ao verso 18. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com o quê? Verdade. Com verdade. Então a mulher disse assim para Jesus, depois que Jesus oferece a ela, né, o dom de Deus e a água da vida. A mulher disse para Jesus no verso 15: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede. Repara só, essa mulher quer da água da vida. Esta mulher desejou saciar a sua sede. Uma vez que Jesus ofereceu para ela o dom de Deus, uma vez que Jesus ofereceu para ela a água da vida, então a mulher diz: dá-me desta água para que eu não mais tenha sede. Jesus, por graça, de graça, ofereceu, não é verdade? E a mulher disse: dá-me, Senhor. Né? João tinha dito: quem ouvir, quem crer, quem quiser, venha e de graça tome da água da vida. E a mulher disse: dá-me, Senhor. Eu sou igualzinho a essa mulher. Eu também quero. Eu também estou ali. Dá-me, Senhor, desta água para que eu não mais tenha sede. Agora veja bem. Então, verso 16, Jesus disse à mulher: vai, chama teu marido e vem cá. Olha que interessante, preste atenção. Jesus oferece a essa mulher o dom de Deus, certo? Jesus oferece a essa mulher a água da vida. De graça ele oferece. Esse é o dom de Deus. De graça. E esta mulher aceita, essa mulher deseja tomar da água da vida. Ela diz: dá-me, Senhor, da água da vida, para que eu não tenha mais sede. Então Jesus disse assim: eu te dou, de graça. Entretanto, chama seu marido, vai lá, chama seu marido e volta cá. E vem cá. Isso é muito interessante. A água da vida é de graça? Sim, é de graça. Mas antes desta mulher beber da água da vida, antes foi oferecido de graça, mas antes, vai lá, sim, é simples, vai, chama seu marido e vem aqui. Você quer beber? Dá-me, Senhor, para que eu não tenha mais sede. Vai lá, chama seu marido e vem cá. Olha só, precisamos entender algo aqui. A água da vida é de graça? Sim, mas antes precisamos fazer algo. Precisamos atender ao querer de Jesus. Jesus disse para essa mulher: vai, chama teu marido e vem cá. Algo que talvez não custe nada, é só ir lá, chama seu marido e vem aqui. Eu não estou querendo teu dinheiro. É de graça. Concorda? Eu não estou querendo teu carro, não estou querendo teu relógio, tua casa. O requisito aí não seria a obediência? A gente já vai ver exatamente o que significa isso. Mas tinha algo que essa mulher precisava fazer e precisava atender. Certo? Jesus está falando: vai, chama seu marido e vem aqui. Né? Precisa ser feito isso antes dela beber.
Algo precisa ser feito antes dela beber. Certamente, antes de bebermos da água da vida, tem um vai e volta de Jesus. Dá-me, Senhor. Vai e volta. Vai e volta. Vai, chama e volta. A mulher então respondeu a Jesus, verso 17. A gente já vai entender tudo o que isso significa. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Bom, algo estranho nessa história, hein, gente? Jesus disse a ela, vai e chama teu marido. E esta mulher responde para Jesus, não tenho marido. Tem algo estranho aí, não tem? Vai e chama teu marido. E a mulher diz, mas eu não tenho marido. Não é estranho isso? Jesus pede para essa mulher buscar o seu marido e voltar com o seu marido na presença de Jesus. E a mulher responde, eu não tenho marido. Não é estranho? Com certeza. Presta atenção então o que Jesus diz àquela mulher. Replicou-lhe Jesus, ainda no verso 17, finzinho. Bem dissestes, não tenho marido. Verso 18. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Vamos entender. Irmãos, eis aqui a grande lição de Jesus para essa mulher. Jesus oferece o dom de Deus, Jesus oferece a água da vida para essa mulher. E ela aceita, ela deseja. Só que para que isso fosse de fato uma verdade na vida dessa mulher, que ela de fato bebesse da água da vida e conhecesse o dom de Deus, esta mulher, devia o quê? Acertar certas coisinhas na vida dela. Jesus pede para ela ir chamar o marido dela e voltar. Então ela fala assim, mas eu não tenho marido. Para essa mulher beber da água da vida, para que essa mulher pudesse de fato experimentar e conhecer o dom de Deus, a verdade precisou sair da vida dela. A verdade precisou ser extraída da vida dela. João disse, cheio de graça e de verdade. Jesus oferece por graça a esta mulher algo extraordinário. O dom de Deus, a água da vida. Mas para que isso de fato acontecesse, essa mulher precisou ser tratada na verdade. Antes de beber da água da vida, Jesus precisou extrair a verdade da vida dessa mulher. Jesus disse, bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Irmãos, saibam de algo. E fujam das doutrinas estranhas. Como a gente viu lá em Hebreus, né? Tivemos várias estranhas. Irmão, João disse, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Em uma experiência legítima com Cristo, há sempre a graça e a verdade. Esta é a verdade. Quem aqui quer conhecer o dom de Deus e beber da água da vida? Então saiba, em verdade te digo, Jesus precisa extrair a verdade da sua vida. Fato. A verdade precisa ser dita. A verdade precisa sair. A verdade precisa ser revelada. Porque é assim que Jesus trata conosco. Porque com Cristo é graça e verdade. É graça e verdade. Ela falou a verdade porque houve sinceridade de coração. Ela foi sincera. Mas Jesus aproveitou-se daquele momento para extrair, para tirar aquilo e para trabalhar. Você quer agora ver? Eu dou. Mas espera aí, eu preciso trabalhar aí.
Jesus podia ter dito para ela, traz a sua turma. Não é verdade? Ou fica aí que eu já te dou. Né? Fica aí que eu já te dou. Mas ele tinha que tratar. Tinha um tratamento. Claro, porque é graça E o que ele faz com nós? e verdade. É graça e verdade. Graça sem verdade pode facilmente virar libertinagem. E não é isso o Evangelho. João viu ele cheio de graça e de verdade. Ele viu Jesus cheio de verdade. Qualquer outra pregação que não seja sobre a graça e sobre a verdade, haverá outra interpretação, portanto, outros interesses. E não, na verdade. Por isso que eu falei, a gente tem que fugir das doutrinas várias e estranhas, esquisitas. Por exemplo, a pregação, essa pregação da prosperidade, o nome, enfim. Há muitas, pai. Há muitas. Há muitas. Aí há outros interesses. Há muitos. Quem ouve desperta um outro interesse. Com certeza. Bom, o dom de Deus, a água da vida é de graça. Com certeza, não tem que se questionar isso. Mas isso só acontece quando houver também a verdade. Quando acontece na verdade. Quando acontece em verdade. No caso desta mulher, a verdade era sua vida íntima, embaraçada e seus relacionamentos amorosos tortuosos. Esta mulher já havia tido 5 maridos e estava com um que não era o seu marido. Ela tinha um lá que não era o marido dela. Já tinha tido 5, não satisfeita com, tornará a ter sede. Tornará a ter sede. Não satisfeita com, ela já estava com um que nem sequer era marido. Ela vai saber de quem que era marido. Mas estava lá. Esta era a verdade da vida dessa mulher. E eu pergunto para você, qual que é a verdade da sua vida? Que precisa ser extraída. Que o Senhor, pela sua graça, na verdade, venha extrair a verdade da nossa vida, para a gente beber, irmãos, da água da vida, para a gente, irmãos, conhecermos intimamente o dom de Deus, para a gente se tornar uma fonte que jorra para a vida eterna, para a gente, irmãos, ter do nosso interior fluindo rios de água viva, que o Senhor, pela sua graça, venha extrair de nós a verdade. Em nome de Jesus. Bom, tem mais, hein? Isso é só o começo. Vamos lá, João capítulo 4, verso 19 ao verso 26. Alguém lê para mim, por favor. 4, verso 19 ao verso 26. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Bom, João disse que Jesus habitou, cheio de graça e de verdade. Jesus ainda precisava extrair algo a mais daquela mulher, em graça e em verdade. Dá uma olhada. A mulher também disse assim a Jesus, verso 19 e verso 20. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta.
Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, verso 21 e 22. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Eu pergunto, o que mais Jesus precisava tratar em verdade na vida dessa mulher? Eu diria que, quando Jesus tratou na vida desta mulher a questão dos seus maridos, aquela verdade que ele extrai da vida dela sobre a relação, né, com os seus maridos e com aquele que ela estava, que já nem era mais seu marido, Jesus estava tratando algo relacionado diretamente ao que eu vou chamar de horizontal. Ou seja, relacionado à sua própria vida, às suas emoções, seus laços afetivos, seus relacionamentos. Tudo isso é horizontal. Ou seja, é dessa vida, é desse mundo. Concorda? As emoções, os relacionamentos, os laços afetivos, tudo isso é horizontal. Jesus precisava tratar nela o horizontal. Havia uma verdade dela no horizontal. Agora, não era só isso que Jesus precisava tratar nessa mulher. Jesus também precisava tratar o vertical. O que significa? A verdade ainda sobre essa mulher é que Jesus disse para ela: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Qual é a verdade e o problema aqui? Jesus estava dizendo que essa mulher adorava sem conhecimento. Adorava sem verdade. Ou seja, sua vida de adoração, sua vida espiritual era vã, falsa, sem verdade. Vós adorais o que não conheceis. Note o que Jesus disse a seguir para ela. Verso 23 a 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores, os adoradores de Deus, o adorem em espírito e em verdade. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores, irmão, adoram o Pai em espírito e em verdade. Estes são os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito, a água da vida, né? O dom de Deus, e em verdade. Jesus disse: estes o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Importa que os adoradores de verdade o adorem em espírito e em verdade. Esta verdade vertical precisava também ser extraída daquela mulher. Há verdadeiros adoradores e aos que adoram sem conhecimento, sem verdade. Seria, Lucas, só pode adorar a Deus aquele que possui o Espírito. Os verdadeiros adoradores. Mas não é o Espírito do homem. Não é que só pode adorar. O verdadeiro adorador adora através do Espírito Santo. Porque a mulher não tinha o Espírito Santo, que era a água da vida que Jesus estava falando para ela. Uhum. Aos verdadeiros adoradores e aos outros adoradores. Aos que adoram aí sem conhecer
sem verdade, sem espírito, sem discernimento. Importa, Jesus disse, que os adoradores de verdade, né, os verdadeiros adoradores, adorem o Pai em espírito e em verdade. E estes o Pai procura para seus adoradores. Hã? Ele não era tão comum também, se ele estava procurando, o Pai procurava. Continua não sendo, viu, mãe? Está procurando. Irmãos, tem mais um detalhezinho aqui que Jesus precisou tratar nessa mulher, que aí você vê que a coisa vai ganhar corpo. Verso 25, ele diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Repara que depois de tudo que Jesus falou, depois de tudo que Jesus ofereceu, depois de tudo que Jesus revelou sobre as questões espirituais do reino do Pai e as questões da vida daquela mulher, ainda assim, depois de tudo isso, esta mulher ainda não conhecia ou reconhecia o Cristo e o Messias. Ela disse: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier... Irmãos, dá um pause nesse momento espiritual. Jesus oferecendo água viva, Jesus oferecendo o dom de Deus, Jesus extraindo verdades dessa mulher, Jesus extraindo verdades tão tremendas sobre a adoração, sobre os verdadeiros adoradores, e essa mulher, quando ele vier... Tratando ela em graça, né? Em verdade. Quando... Dá um pause nesse momento. O que isso significa? Ela o reconheceu como profeta. Como um profeta. Mas não Agora o Cristo não. O Cristo? Não, você... Mas muitas vezes a gente ouve a verdade da boca de Deus e mesmo assim a gente faz que nem a mulher. Por isso que é graça, né? Precisa entrar a graça. Assim como, lembra, né, sábado passado, quando a gente falou sobre Nicodemos, que ele, tudo que Jesus falava, ele, mas como que pode? Mas como que pode? Mas como que pode? Mas como que pode? Ele falou, tu é mestre e não sabe as coisas? Aí entra a graça, para tratar com essa ignorância toda. Por isso que ele fala assim para ela, assim, se conheceras o dom de Deus. Falta o quê? Conhecer o dom de Deus. Para tratar, a falta de conhecimento tem um nome. Qual que é? Ignorância. Para tratar a ignorância nossa, e principalmente essa ignorância espiritual, da verdade, só a graça, né? Em Cristo Jesus. Só. Olha só. Então, né? Esta mulher ainda disse para Jesus: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, anunciará todas as coisas. Então Jesus respondeu, verso 26. Disse-lhe Jesus, para ficar bem claro: eu o sou. Eu, mulher, que falo contigo. Presta atenção. Já que você não entendeu nada, deixa eu esclarecer. Irmãos, aqui o detalhezinho que faltava ainda para ser tratado na verdade a respeito da vida dessa mulher, e está relacionado ao vertical. O horizontal era a questão dos maridos, mas faltava o vertical. O que era o vertical, irmãos? Tudo o que essa mulher demonstra em sua vida, na verdade, se resume em não conhecer verdadeiramente a Jesus. Ela está diante do Messias, mas ela ainda acha que ele vai vir. E Jesus está falando: eu falo contigo. Mas quando ele vier... Ou seja, essa mulher ainda, né? Ainda está no eu sei que ele há de vir. Eu sei que ele há de vir, mas quando ele vier... Como dizem as escrituras? E Jesus está lá: eu sou, eu falo contigo. Eu sou, eu falo. Que o Senhor, que o Espírito do Senhor abra os nossos ouvidos essa noite para que aqueles que estão diante de Jesus também ouçam. Eu sou, eu falo contigo. É o que nós precisamos no vertical.
Eu sou. Não é profeta, não. Eu sou. Eu falo. As pessoas falaram assim, quando ficar mais perto de Jesus, eu falo, eu aceito. E ouviu. Tem essas coisas, né? Irmãos, quanta diferença faz reconhecer o eu sou. Aquele que fala. Lembra lá, irmãos, em Hebreus? Não endureceis o vosso coração quando ouvirdes a voz do que fala. Eu sou. Quando a gente não reconhece a voz do Senhor, irmãos, tá tudo errado. A gente começa a escutar um monte de voz. Tá tudo errado, porque Jesus disse, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Os verdadeiros adoradores os que conhecem o dom de Deus, os que bebem da água da vida, reconhecem. Esta é a verdade que precisava ser tratada na vida dessa mulher. No vertical. Ele não acabou só lá no horizontal. Tem o horizontal, e aí o horizontal entra muito da nossa responsabilidade também, vai e vem, vai e volta, né? Vai, chama e volta. Mas não é isso. É isso, dissesse verdade. Entra a nossa participação nessa história aí, com certeza. É a nossa disposição de ser tratado. A abertura aí, né? Tem que ter abertura. Ou então é melhor você ir no voltar. Tem que, lá em Hebreus, hein? Vamos voltar lá para Hebreus de novo. Reter a graça. A graça está diante de nós. E Jesus disse, vai e volta. Só isso que eu quero. E reter a graça. E reter a verdade. Assim como reter a palavra, né? Assim como, né, nos alimentarmos e bebermos da água da vida. Do corpo, do sangue. É um conjunto. Faz parte. Jesus não quer que você seja Jesus não está fazendo show. Tem muito cristão que Jesus veio para fazer show. Jesus não está fazendo show. Show, a pessoa fica lá em cima, ela faz tudo o que ela quer lá e você fica só vendo. E você fica lá assim assistindo. E aí no final você pode falar, gostei ou não gostei. Jesus não veio fazer show. Jesus veio fazer com que você e eu participássemos. Por isso que ele diz, o seu caminho é a verdade e a vida. E o caminho você anda, né? A verdade você conhece, você vive. A vida você tem ou você não tem. Vida, a palavra é vida. Vida, é espírito e vida. Tudo. Isso tem que ser. Se não se relacionar conosco intimamente, não é para nada. Só para juízo. Porque não cremos, então já estamos julgados, disse João. Lembra do discurso da verdade, sábado passado? Quem não crê, já está julgado. Para finalizar, irmãos, João capítulo 4, verso 27 a 30. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, olha lá, disse aos homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Nossa, ainda está duvidando. Foi chamar agora para ver. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. O que João disse a respeito do Evangelho de Cristo, ele disse, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai,
Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Recebemos de Jesus graça e verdade. Sabe qual que é o resultado quando há realmente graça e a verdade? É uma experiência com Cristo. Olha que interessante. Quando há graça e a verdade, estranhando ou não, os discípulos ficam admirados. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: por que perguntas? Que perguntas? Ou por que falas com ela? Eles se admiraram. Os discípulos, ao verem aquilo, aquela cena, João, ao ver aquela cena, João se admirou, ficou admirado. Estranhando ou não, eles ficaram admirados. Não questionam, eles se admiraram. Quanto aos outros, olha só, verso 28 e 29. Quanto a mulher deixou seu canto, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto está vendo. Será este, porventura, o Cristo? Verso 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Eu gosto muito dessa expressão. Vieram ter com ele. Vieram ter com ele. Os discípulos se admiraram. Os outros vieram ter com Jesus. Tanto a mulher quanto os homens voltaram. Todos, talvez os 6 lá, né? Os 5 e mais o outro. Voltaram os homens, foi aos homens daquela cidade e eles vieram ter com Jesus. Voltaram a ter com Jesus. A mulher voltou a ter com Jesus. Os homens daquela cidade voltaram a ter com Jesus. E vão ter com Jesus de verdade, hein? Olha só o verso 39 ao verso 42. 39 ao 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo o que tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, olha lá, é o testemunho de Jesus, de João, dizendo o que aconteceu lá quando eles foram ter com Jesus. Diz aí: vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha a diferença. Nossa, que diferença. Ela estava ainda lá. Será que é? Será que é? E eles estão lá. Sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que lindo, irmãos. Não é porque ela falou. Não. Quando há a graça e a verdade, os homens vão ter com Jesus. E ao terem com Jesus, permanecem com Jesus. Diziam: permanece conosco, Jesus. E Jesus permaneceu com eles. E dizíamos: cremos nele não mais pelo seu testemunho, mas pela palavra. Diziam: cremos porque nós mesmos temos ouvido. Você tem ouvido, irmão? Você tem ouvido? Vai ter com Jesus. Nós temos ouvido, olha só que lindo, e sabemos que esse é o eu sou, sabemos que esse é o Messias, sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Isso é ter com Jesus, isso é conhecer a graça e a verdade. Permanece. Eles foram ter com Jesus e eles queriam que Jesus permanecesse. Quem conhece a graça e a verdade quer que ela permaneça. Vai e fica. Vai e fica.
Quem conhece a graça e a verdade não é mais pelo que os outros falam, mas é porque nós cremos na palavra, como eles dizem aí, na sua palavra, e nós temos ouvido para ouvir e saber que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém, irmãos? Vou ler novamente Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por uma maneira tão rica que o Senhor nos ensinasse nessa noite. Nós te agradecemos por uma maneira tão maravilhosa. O Senhor tem nos revelado e oferecido a nós aqui, e àquele que nos ouve na internet, a graça e a verdade. Obrigado por essa obra tremenda que o teu Filho, o Senhor, o Salvador do mundo, o Messias, o Cristo, tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque a verdade ela liberta, a verdade ela extrai de nós, ó Pai, aquilo que precisa ser tratado e mostrado e revelado e curado na Tua presença, na Tua graça. Obrigado, Senhor, Pai, por este lindo testemunho, Senhor, deste encontro do Senhor com esta mulher e com estes homens. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que deu o passo, Pai, para o rompimento com a inimizade. Obrigado, Pai, porque o Senhor, pela Tua graça, em verdade, o Senhor nos reconcilia com o Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado ouvidos e o Senhor nos faz crer e saber que a Tua palavra é a verdade e que o Senhor é verdadeiramente o Salvador do mundo. Obrigado, Senhor, ó Pai, por procurar verdadeiros adoradores. Que o Senhor encontre nas nossas vidas verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, porque importa, diz a Tua palavra, que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Estes são os verdadeiros adoradores. Que sejamos achados, ó Pai, nestes como os verdadeiros adoradores, para o louvor e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.